Quero desejar que o Deus de paz seja com cada um de vocês e cada um que vai ouvir a minha voz nesse exato momento. Deus que vos abençoe, ilumine a vossa mente, o vosso coração, para poder compreender a vontade de Deus para com a nossa alma. Deus quer falar com nós de uma maneira muito profunda, muito próxima. E nós temos um relatório bíblico no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 10. A Bíblia diz que, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele fala a nós através do Seu Filho e por intermédio dos seus ministros, através da Sua palavra. Falava pelos profetas e hoje fala através do Seu Filho por intermédio dos seus ministros na exposição das Suas palavras, isto é, da Bíblia Sagrada. E Deus quer falar profundamente ao nosso coração. A Bíblia diz que bem-aventurado é o que ouve, e bem-aventurado é o que lê, e bem-aventurado é o que guarda as palavras da profecia deste livro. E um dos fatores que Deus requer da humanidade nos dias de hoje é a humildade. Jesus, falando no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 29, Ele sendo Deus, Ele recomenda aos seus seguidores que sejam humildes. Ele disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Hoje existe algo que quer fazer estadia no coração do ser humano, uma palavra chamada orgulho, prepotência, arrogância, soberba, endeusamento. Mas Deus não dá sua glória a ninguém. Deus não permite que o seu reino, o reino de Deus é sempre eterno, é eterno, e Ele não dá sua glória para ninguém. Ele engrandece a quem quer e abate a quem quer. A Bíblia diz que Deus eleva o humilde e abate aquele que é soberbo. Então, por isso, nós devemos andar na sua presença com muita humildade. Temos alguns exemplos bíblicos na palavra de Deus de coisas que aconteceram sobre a humanidade por causa da consequência do afastamento. Quando a pessoa começa a se afastar muito de Deus e se distanciar de Deus, achar que não precisa da imediata presença de Deus na sua vida, começa a acontecer os trágicos acontecimentos. Nós temos um exemplo no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, que foi o dilúvio que veio sobre a terra. As pessoas casavam, bebiam, davam-se em casamento, viviam dissolutamente e achavam que não precisavam de Deus, porque na época não chovia. Eu não sei se todos sabiam, mas não chovia, apenas um sereno regava a terra. E aconteceu que por causa do pecado, cheirado de uma maneira tão putrificada na presença das narinas do Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu de exterminar os moradores da terra, com exceção de Noé, da sua mulher e dos seus 3 filhos, com as suas mulheres dos seus 3 filhos. Isto é, 8 almas entraram para dentro da arca da salvação, e o anjo de Deus lacrou a porta da arca por fora, e choveu durante 40 dias e 40 noites, e houve o dilúvio, e todos os moradores da terra foram exterminados, com exceção de Noé e da sua família, por consequência do pecado. E Deus, para não permitir com que a humanidade deixasse de ter continuidade na terra, permitiu que Noé e a sua família se salvassem. Temos um outro exemplo bíblico, quero falar rapidamente aqui uns 10 minutos, no livro de Sodoma, no livro de Ló, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 19, e capítulo 19, versículo 24, a Bíblia fala sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus mandou 2 anjos em Sodoma e Gomorra para levar uma mensagem a Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra viviam a vida dissoluta, desregrada moralmente na presença de Deus, e Deus destruiu a cidade de Sodoma, salvou apenas Ló e a sua família, mas infelizmente até a mulher de Ló se perdeu, foi transformada em uma estátua de sal, porque olhou para trás, olhou para a cidade de Sodoma. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por consequência da imoralidade.
No livro de Daniel, nós temos um exemplo bíblico, capítulo 3, versículo 1, o Nabucodonosor, o primeiro rei que governou toda a terra habitada, 127 nações, onde tinha um ser humano que habitasse a terra, Nabucodonosor alcançava com o seu reino. E ele se ensoberbeceu de uma tal maneira que decretou, lançou um decreto para que fosse feita uma estátua de 60 côvados de altura e de 6 côvados de largura, isto é, 29 metros de altura e 2,88 metros de largura. Uma estátua de ouro, creio eu que devido a algumas fontes de informações e alguns estudos que eu fiz, a estátua era referente à sua própria pessoa, 29 metros de altura, e lançou um decreto para que todo ser humano adorasse aquela estátua, querendo ser ele um Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que aquela estátua também caiu. Deus derrubou aquela estátua. No ano de 1854, um arqueólogo achou o pedestal no campo de Durair, um pedestal de uma estátua monumental, que há muita probabilidade que seja esta estátua que Nabucodonosor edificou no campo de Dura. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Essa estátua caiu, o reino de Nabucodonosor caiu por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência. Deus quer humildes no seu reino. O reino do céu é dos humildes, é dos mansos. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, nós vemos esse acontecimento. Nabucodonosor perdeu até mesmo o seu juízo, ficou louco, foi para o campo tomar o orvalho da noite, pastar como um animal, porque se engrandeceu de uma maneira tamanha que achou-se que era um Deus, que era o dominador dos povos. Mas Deus não dá sua glória para ninguém. Olhando para o Novo Testamento, o rei Agripa I, nos tempos de Jesus, rei Agripa I foi comido de bicho, porque foi tão soberbo, tão arrogante, tão prepotente, que ele achou que era um Deus, que poderia se colocar na presença dos homens como um Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, feriu o rei Agripa I, e ele foi comido de bicho, a sua carne foi putrificada e ele foi devorado pelos bichos. E a Bíblia nos revela que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo número 23. Depois surgiu o grande rei Herodes, aquele que decretou a matança dos meninos quando nasceu Jesus. Ele não queria perder o reino, porque Jesus era chamado o rei dos judeus, e ele lançou um decreto em que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos, para que, porventura, Jesus entrasse nessa matança e não viesse a oferecer perigo ao seu reino. O grande Herodes o Grande. Depois surgiu um outro na hierarquia, Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas era da mesma linhagem real. Ele mandou matar João Batista na prisão, decapitado, mandou prender Tiago, mandou matar Tiago e mandou prender a Pedro, e houve uma perseguição muito grande sobre a igreja. Então Deus vai tratar com esse tipo de pessoas que se acham que são os donos do mundo, se acham que têm poder. O poder de Deus está acima de tudo, meus caríssimos e amados irmãos. A Bíblia Sagrada nos mostra um evento que aconteceu na grande cidade de Nínive, na Assíria. Deus falou com o profeta Jonas, mandou Jonas lá e dizer a eles que eles se arrependessem, porque se eles não se arrependessem dos seus pecados, das imoralidades que aconteciam naquela nação, Deus ia destruir a cidade de Nínive. Dentro de 40 dias ela seria subvertida. E nós vemos uma revelação aqui que o rei decretou um jejum, se humilhou e disse a Jonas: vamos decretar um jejum e vamos orar e jejuar durante 3 dias. Homens e animais não vão comer nem beber, para que porventura Deus tenha piedade de nós. E por consequência dessa atitude de humildade, de reconhecer que Deus é soberano e é o Senhor, Deus teve piedade da grande cidade de Nínive. Nós olhando, Deus ainda quer falar com o povo nos dias de hoje. Houve um determinado espaço de tempo entre Malaquias e Mateus, que Deus não falou com a humanidade durante 400 anos, um espaço de tempo chamado período interbíblico. E não deixe que isso aconteça com você. Dê ouvido à voz de Deus enquanto Deus está falando contigo, enquanto Deus está dando a você uma oportunidade,
porque você é como uma folha seca que é levada pelo vento de um lado para o outro, é como um vapor que sopra, é como uma nuvem que aparece e desaparece. Diante de Deus, se Deus não tiver piedade de você, você é absolutamente nada. No momento que Jesus cortar o fio da tua existência, você está irremediavelmente perdido. Portanto, reconheça que Deus é soberano, que é o Senhor dos céus e da terra e que tem domínio sobre os reinos dos homens. Houve esse período em que Deus não falou com a humanidade durante 400 anos, de Malaquias a Mateus. Houve um período chamado período interbíblico, em que Deus fez um silêncio e o povo tiveram vontade de ouvir a voz de Deus. Hoje Deus está falando através do seu Filho, antigamente falava através dos profetas, hoje está falando através do seu Filho, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 10. Então, meu caríssimo e amado amigo e irmão, seja qual for o teu grau social, o teu grau de faculdade em educação, seja qual for o teu grau em faculdade de poder nessa terra, na hierarquia governamental, você saiba que Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Deus é eterno, ele não dá sua glória para ninguém. Ninguém tira um J nem acrescenta um tilde da sua palavra. Ele é soberano e ele é que manda na tua vida. Ele que fez com que, permitiu com que os teus ossos fossem formados no ventre da tua mãe e te entreteceste músculos e nervos no ventre da tua mãe e permitisse que você tivesse vida. Então você reconheça que Deus é soberano, reconheça que Deus é o Senhor de toda a terra e dê ouvido à voz de Deus, seja humilde, não seja arrogante, não seja prepotente e trabalhe em benefício do Evangelho e do reino de Deus nessa terra. Havendo Deus falado outrora muitas vezes pelos profetas aos nossos pais, hoje fala através do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 10. Não seja arrogante, não seja prepotente, desça do pedestal do teu orgulho, desça do pedestal da tua fama, desça do pedestal da tua prepotência, da tua arrogância, do teu egoísmo, do teu eu, e humilia-te diante da potente mão de Deus, que Deus vai te exaltar no seu tempo oportuno. Eu quero deixar essa mensagem para você, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, que tem domínio sobre toda a terra, sobre o céu e sobre tudo aquilo que se move sobre a face dessa terra. Todo o poder me foi dado, disse Jesus, nos céus e na terra, está concentrado nas mãos de Jesus Cristo. Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, na autoridade e no poder do nome de Jesus.